Vamos lá, meus amores. Vamos falar de ética de 12 pontos na prova. 12 pontos dos 40 que tu precisas para a tua aprovação. Presta atenção, gente. Nós não podemos ir à prova sem saber o que se vai fazer na prova. Então, antes de qualquer matéria, eu preciso ter na minha cabeça certo, definido e organizado como eu hei de me comportar na execução da prova. Ninguém está indo para uma prova como se estivesse indo a uma padaria, ao mercado, ou fazer uma coisa do cotidiano. Nós vamos fazer uma prova, a gente precisa ter a conduta elaborada na cabeça de como fazer essa prova, ok? Então, primeira coisa, de ética, o que eu sugiro para vocês para o domingo de manhã, ficar decorando o artigo 7º do Estatuto. Artigo 7º do Estatuto vai significar ao menos 2 questões das 12, se não significar 4. Todas as provas de ética, não importa a organizadora, nós temos 2, 3 ou 4 questões em cima do artigo 7º. Nenhuma outra disciplina te dá uma relação tão garantida como ética. E dentro da ética, o que se há de mais garantido são os direitos, as prerrogativas dos advogados. Então, não vacilem. Acordou domingo, amanhã, no sábado, fica lá no artigo 7º, tipo tabuada mesmo, sabe? Vai encher o saco, mas tu pensas, eu estou aqui com 2 pontos na cabeça, ou 3 ou 4. Acertar 4 na certeza, gente, é muita coisa, é um índice muito alto, tá? Não te esquece que tu precisa de 40 para passar. Se tu te deres bem em ética, tu já estás assim com mais de 1/4 da tua aprovação garantido, tá? Eu acho, vocês sabem que eu sou professora de trabalho, processo de trabalho, em primeira e segunda fase desse curso. Mas eu tenho consciência que não é trabalho e processo de trabalho que te leva para a segunda fase. Por mais que eu me esforce na matéria, no direito material, no direito processual, o que leva o nego para a segunda fase é ética. Não tem outra matéria. Foi mal em ética, rodou, nego, rodou. O que te leva, às vezes tu gosta de penal, tu gosta de tributário, tu gosta de civil, não interessa do que tu gosta. A mão que te puxa para a segunda fase é ética. Então, se eu tiver pique ainda, condições, se na minha cabeça não tiver muito zureta, tenho condições de estudar, foca em ética. E foca nos assuntos certos, ok? Então, direitos. Tem aqueles direitos que sempre caem, né? Estão lá na prova direto. O que mais cai é o direito que o advogado tem de se recusar a depor como testemunha. Ele atuou como advogado, por que ele tem que se recusar a depor como testemunha? Porque ele tem que preservar o sigilo profissional. O sigilo profissional é meio parecido com o padre. O cara me fala as coisas, eu não posso falar nada do que ele me fale. Só tem 3 situações em que eu possa quebrar o sigilo profissional. Essas 3 situações são: é uma situação de autodefesa do advogado. É ele que está em risco, aí ele pode quebrar o sigilo. É uma situação de ameaça à vida de qualquer pessoa, ou é uma situação de ameaça à honra de qualquer pessoa. Então, ameaça à honra, ameaça à vida e autodefesa, eu posso quebrar o sigilo. Se eu posso quebrar o sigilo nesses 3, eu posso depor como testemunha nesses 3. Não sendo esses 3, eu tenho a obrigação de ir perante o juiz e de me recusar a depor como testemunha. Se houver ordem judicial, eu compareço porque eu tenho que atender a ordem judicial. Mas diante do juiz, eu me recuso a depor. Não existe nenhuma alternativa correta que fale mediante autorização. Autorização de cliente, autorização de herdeiro. Ninguém pode desautorizar uma lei federal. E a lei federal diz recusar-se a depor como testemunha. Ok? Outro direito que cai, a imunidade profissional. O advogado tem direito à imunidade profissional? Tem. Esta imunidade, ela não é absoluta. Você vai responder por desacato e você vai responder por calúnia. Então, você é imune a uma injúria, você é imune a uma difamação. Por favor, não confundam a imunidade profissional, que é da fala, com o dever ético de uma linguagem escorreita e polida. Eu tenho que ter linguagem técnica. Então, a maior das atrocidades que eu tenho é que redigir, eu tenho que usar o meu melhor vocabulário jurídico para redigir.
Tá? Então, a imunidade, ela vai acontecer no diálogo, no debate. Eu tenho um debate, o advogado de um lado, advogado de outro lado, advogado com juiz, advogado com promotor, eu estou no debate. Então, eu posso injuriar, caluniar, porque eu tenho imunidade profissional, né? Agora, eu não posso caluniar e eu não posso desacatar. Percebam que os direitos, eles estão um pouco relacionados também a dever, né? Nós temos o direito, pelo artigo 6º, de não termos nenhum tratamento desigual entre juiz, advogado e promotor. Então, não existe problema hierárquico entre juiz, advogado e promotor. Por isso que nós temos essa imunidade profissional. Vamos falar agora do local de trabalho. A inviolabilidade do local de trabalho também é um direito do advogado. O local de trabalho compreende não só o espaço físico do escritório dele, mas a pasta, tudo que tenha qualquer sigilo profissional. Então, por que a gente tem a inviolabilidade do local de trabalho? Justamente para manter o sigilo intacto. Só que aí, existe uma situação de quebra do sigilo. Vamos fechar bem devagarinho como é que quebra o sigilo. Primeira coisa, o advogado é investigado pela prática de um crime. O advogado está sob suspeita. Por ele estar sob suspeita, vai existir uma ordem judicial específica e pormenorizada para a apuração daquele crime específico e pormenorizado. Não é assim, vai lá, invade o escritório do cara e vê tudo. Já é visto naquele foco específico e pormenorizado. Esta ordem vai ser cumprida na presença de um representante da OAB. E o sigilo do restante que existe no escritório do cara tem que ser preservado. Só será quebrado o sigilo de cliente se o cliente for amigo do mesmo crime do advogado. For partícipe, for coautor, tiver do mesmo crime, não é de outro. Então, eles são amiguinhos naquela investigação, os dois são investigados, o advogado e o cliente, aí eu posso quebrar o sigilo do cliente também. Então, sempre que você pensar em violar o local de trabalho, a primeira coisa, o advogado tem que estar sob suspeita de crime. Se não tiver essa suspeita sobre o advogado, o juiz não pode dar a ordem para invadir o escritório do advogado e quebrar o sigilo de quem quer que seja. Ok? Um outro direito que costuma cair também é aquele quando o advogado vai para um local onde tem um delegado, um juiz e um promotor, ele chega no local, foi agendado às 9 horas, passados 30 minutos, se a autoridade não estiver presente no prédio, não é na sala, é no prédio, o advogado pode se retirar se ele protocolar uma comunicação, que ele está se retirando porque passaram mais de 30 minutos da hora designada. Se vier dito na prova que a autoridade está no prédio, ele não pode se retirar, ok? Porque pode ser um juiz que está fazendo audiência numa outra vara, eu não posso ir embora, eu tenho que ficar. A autoridade ausente do prédio, passados 30 minutos e comunicação protocolizada. Aí eu posso me retirar do recinto. Tem um direito que normalmente todos vocês sabem. Advogado tem direito à vista processo, certo? Ter vista processo. Para ele fazer carga de um processo, para ele retirar processo, ele precisa de procuração? Precisa. Existe carga sem procuração? Existe. Existe carga sem procuração por 10 dias. Em que tipo de processo? Processo que já acabou. Processos findos me permite fazer carga do processo por 10 dias, exceto 2 tipos de processo. O processo que tenha corrido em segredo de justiça não pode ser feito carga. E o outro tipo de processo é o processo que contenha documentos originais. Se ele contém documentos originais também, ele fica preso no cartório. Ok. Então, esses são, de cara, assim, os que mais caem. O direito ao desagravo público, ele também cai, mas não vejo dificuldade dos alunos em sacar na hora o que é um desagravo público e se o advogado tem ou não direito, porque não tem detalhe para o desagravo público. O advogado foi ofendido em uma de suas prerrogativas, em um de seus direitos, ele vai ter direito de exigir que a autoridade peça desculpas públicas para ele. Mas não tem grandes detalhes no desagravo público. Existe uma série de outros direitos, gente. Uma série de outros direitos. Mas esses incisos, o inciso 2º, e o finalzinho, 19 ou 20, e os parágrafos do artigo 7º são os que mais caem. Por exemplo, o desacato está no parágrafo 2º, a inviolabilidade está no parágrafo 7º. Então, é para o finalzinho do artigo
que mais cai. Os outros direitos, vocês conseguem matar pela lógica, aquela coisa que tem direito de falar em pé ou sentado, entrar sem ter que pedir licença, falar diretamente com o juiz, sem marcar horário. Isso aí vocês matam na boa, porque não tem detalhe. Esses outros que eu te falei tem mais detalhe. Com relação aos deveres do advogado, dever, o que mais cai é o sigilo profissional. Só qual é a minha lógica para dever? Eu tenho que ter o sigilo, isso tem a ver com a profissão, não tem nada a ver com o cliente, tá? O sigilo é da profissão, então eu não posso quebrar o sigilo, porque não é o José, a Maria, o João. É o sigilo da profissão. Só que tem um outro dever que cai bastante também, que é o dever de urbanidade. Está no 44 ao 46 do Código de Ética. Esse dever cai bastante, porque esse dever tem a ver com a nossa atuação no dia a dia. Que eu não posso, por exemplo, usar de influências para poder me dirigir a um servidor da justiça, a um juiz, a um promotor. Não posso chegar lá, eu sou filha de fulano de tal, eu sou casado com fulano de tal, sou... Até porque o sujeito que é alguma coisa de alguém, ele não é nada, certo? Porque o alguém não faz isso. O alguém chega e acontece. Agora o sujeito que fica, eu sou isso ou aquilo, não é nada, ele precisa do isso, do aquilo. Então o que ele é? Nada. O sujeito que é mesmo, ele chega e ele vai dizer, eu sou fulano de tal? Não, porque todo mundo sabe quem ele é. Então, eu não posso usar de influências, sabe? De eu ficar sempre tentando me colocar numa situação de superioridade. A lógica é, advogado tem que ser educado. Educado. Tratar todos com respeito. A todos, servidores, promotores, juízes, clientes. Educação. Essa é a lógica. Então, dá para você matar também as alternativas. Pô, mas isso aqui não está me parecendo educado. Pela lógica, você consegue se livrar também daquilo que não é correto. Ok? Direitos e deveres. Vamos ver logo o que o advogado não pode fazer de errado. Punições. As infrações. Existem 4 tipos de sanção. A exclusão. Uma que, para mim, é terrível. A suspensão. Porque eu não posso advogar enquanto eu estou suspenso. E quando eu sou suspenso para todo o território nacional. Uma outra que é advertência ou censura. Censura é mais grave, advertência é mais branda. E uma quarta que é a multa. Tem um joguinho que dá para a gente fazer com relação a essas 4 sanções. Existem mais de 100 tipos de infrações. 100. O que eu vou saber que vai combinar com o quê? Vamos fechar assim, ó. Multa. Multa não combina com nada, porque multa é sempre cumulativa. Nenhuma infração gera multa, nenhuma. A multa pode cair para ti o valor de 1 a 10 anuidades. Nós estamos fazendo uma prova nacional e as anuidades da OAB são diferentes. Em São Paulo é uma coisa, no Rio é outra, em Minas é outra, porque cada estado estabelece o seu preço. Então não vai vir valor, mas vai vir assim, ó, de 1 a 10 anuidades. Beleza, fechou. Por que o cara tem que pagar se ele já é punido por outra, por exemplo? Ele é suspenso e ainda paga. Ele é censurado e ainda paga. Ele é advertido e ainda paga. Toda vez que ele tem que pagar, é porque ele, advogado, tem contra ele agravante. Principalmente quando ele é reincidente naquela conduta. Ele fez aquilo de errado, ele reincidiu, ele vai ser punido e multado. E essa gradação da multa de 1 a 10 anuidade vai ter a ver com o histórico disciplinar do advogado. Então, a multa funciona como agravante dessas penas. A única pena que não tem multa é a exclusão, que era só o que faltava, o caboclo ser expulso e ainda ter que pagar. Quer dizer, não tem nem lógica isso, certo? Ele é censurado e paga, ele é advertido e paga, ele é suspenso e paga. Beleza. Matamos multa. O que gera suspensão? Suspensão, pelo código, a gente tem 9 condutas, mas dá para a gente reunir em 4, rapidinho. Tudo que falar de grana na hora da prova, via dita assim, importância, valores, dinheiro. Falou em grana, é gancho, é suspensão. Então, receber dinheiro do cliente para aplicação desonesta, suspensão. Receber dinheiro
da outra parte sem autorização do cliente, suspensão. Vender informação do processo, suspensão. Lucratar-se de qualquer modo, suspensão. Não pagar a anuidade da OAB, suspensão. Falou pagar dinheiro, portanto, valores, suspensão. Então, nós já matamos uma das 4, ó, grana. A segunda também é fácil, burrice. Como é burrice? Erros reiterados que evidenciam a inépcia profissional. Toda vez que o advogado erra mais de uma vez, porque são erros, não erro. O primeiro erro gera censura. Erros gera suspensão. Exemplo de erros, causar nulidade no processo. Exemplo de erros, perder prazo. Exemplo de erros, fazer petições inepta direto. Sabe? Exemplo de erros, fazer prescrição que só dá indeferimento liminar porque não tem do CPC. Então, você não sabe fazer uma peça profissional, você perde prazo, você causa nulidade no processo, isso é burrice. O advogado burro, ele é suspenso por 30 dias e só volta, nego, depois que ele prova para a OAB que ele pode advogar. Imagina que ele faz novas provas de habilitação. Então, para mim, essa é a pior pena. Porque, olha, você ser punido por ser burro já é uma coisa. Então, você é punido por quê? Burrice. E agora, você ter que provar que você não é burro para a OAB é complicado. Ninguém pode dizer que é simples isso. Aí, para erros reiterados, eu vou pedir que tu faças uma associação. Sabe quando a gente excede na pontuação, na habilitação? Que a nossa carteira é suspensa. A gente não tem que provar que a gente sabe dirigir? É a mesma história. Então, erros reiterados tem uma similaridade muito grande com essa suspensão que tem no Detran. Que a gente é suspenso, não pode dirigir. Quando você está suspenso, você não pode advogar. E você ainda tem que provar para o Detran que você tem condição de dirigir. Ok? O terceiro caso é o advogado que mantém matrimônio com o processo. Ele tira o processo e casa com o processo. Ele não devolve mais o processo. Ele expulsa a esposa dele da cama e casa com o processo, entendeu? Retenção abusiva de autos. O cara tira o processo e não devolve nunca mais. Presta atenção no detalhe. Ele precisa ser intimado para devolver o processo, para ele poder ser suspenso. Se ele não for intimado, ele não pode ser suspenso. Porque para ser abusiva a retenção, ele tem que ser notificado a devolver. Aí, se ele não devolveu, já é abusivo, ele pode ser suspenso. Ok. E a quarta hipótese tem a ver com a conduta. Olha só. Cara ligado à grana, o burro, o que casa com processo, o doido, casa com processo. E o outro é o cara de conduta inadequada. Que conduta inadequada é esse? Chapa o coco, embriaguez. Sujeito que gosta de uma droga de todo gênero, álcool e todas as drogas, cocaína, êxtase, todas as drogas. Esse cara é suspenso. Outra conduta inadequada, escândalos. Se envolve em escândalo, suspenso. Outra conduta inadequada, jogo de azar. Outra conduta inadequada, sexo em local inapropriado. Então, a galerinha que está animadíssima para tirar a carteira do OAB e ganhar dinheiro quando se meter num puteiro chique, numa casa de swing, nessas casas de animadas, a hora que a Polícia Federal bater lá, nego, já sabe que tu és advogado. Não adianta você dizer que você é qualquer outra coisa. Porque a Polícia Federal, quando ela acontece, ela vem acontecendo há meses. Quando ela acontece, ela vai dizer, você, advogados, nós vamos oficiar o OAB. Aí é gancho. O rapaz foi se animar e não vai poder advogar. Entenderam? Aí já vai para o gancho. De quanto tempo é o gancho? 30 dias a 12 meses. Mas presta atenção. Se eu ficar com o dinheiro do meu cliente, qual é a minha pena? Suspensão. Se eu passar os 12 meses, tudo bem? Eu não preciso devolver o dinheiro para o cliente? Não. Eu sou suspensa até que eu devolva o dinheiro do cliente. Entendido isso? Então, a suspensão ela é sempre por conduta grave. Então, eu preciso cumprir com aquela obrigação para cessar a suspensão. Quando ela é preventiva? Ela é preventiva quando a conduta minha, ela ultrapassa a minha pessoa. A conduta minha, ela ofende a dignidade da profissão. O que isso significa? Recentemente, nós tivemos o exemplo do advogado do goleiro Bruno, que foi flagrado usando crack. Se ele usasse crack e ficasse só na pessoa dele, era uma coisa. Era suspensão, mas não preventiva.
Mas como ele usou o crack e saiu na mídia assim, o advogado, aí mancha a classe, aí a suspensão é preventiva. Todas essas notícias que vocês veem na televisão que fala o advogado ou advogada, nem interessa o que vem depois, a suspensão já é preventiva. Porque ele ofende a dignidade da profissão. Por quanto tempo? 90 dias. E tal qual a prisão preventiva, esse tempo vai ser abatido depois da pena que o cara levar. Tu já vais entender que a pena não vai ser leve. Porque se a suspensão é preventiva por 90 dias, ele vai ter alguma coisa além de 90. E vai só fazer o cumprimento do complemento da pena, ok? Suspenso não pode advogar em todo o território nacional, mas pode votar nas eleições da OAB. Ele não pode advogar, mas ele pode votar, porque ele não está com os direitos políticos dele ceifados, tá? Ele está com o direito de advogar ceifado, momentaneamente. O que gera exclusão? Exclusão são 4 coisas. 4 coisas. Crime infamante, que não tem nada a ver com tortura, homicídio, nada disso. Crime infamante pode ser emissão de cheque sem fundo, pode ser dirigir sem habilitação. Você vai dizer, pô, criminho. Não interessa. Crime infamante é o crime que causou má fama para o seu autor. Não interessa qual é o crime. A gente sempre associa crime infamante a homicídio, tortura, só crimão. Tem nada a ver, pode ser criminho. Basta que o cara tenha má fama pela prática daquela conduta. Tá? Crime infamante, veja que não é uma coisa leve para exclusão, certo? O cara já ficou famoso por ser criminoso. Segundo, quando ele foi se inscrever na OAB, para me inscrever, eu tenho aqueles, no artigo 8º, eu tenho os requisitos para inscrição. E tem uma série de requisitos. Inclusive, eu tenho que declarar que eu não exerço atividade incompatível. Se eu declarei que eu não exerço, eu exerço, eu sou um policial, eu sou um militar, a hora que a OAB descobre que eu prestei uma informação falsa, eu sou excluído. Se eu juntei diploma falso, se eu juntei qualquer documentação falsa, inclusive a declaração falsa de que eu não exerci atividade compatível, eu vou ser excluída. Ok? Então, ó, famoso pelo crime, larápio na inscrição, que na inscrição já foi errado. Terceiro caso, quando ele é declarado inidôneo. Quem pode declarar a inidoneidade de um advogado? 2/3 do Conselho Seccional. Quem pode suscitar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode dizer, esse cara não presta. Mas 2/3 do Conselho Seccional tem que dizer, está declarado inidôneo. Quarta hipótese, ele ter sido suspenso por 3 vezes. Presta atenção agora, gente. Nenhuma exclusão é automática. Não é assim, ó. 3 vezes suspenso e rua. Vai ser 3 vezes suspenso. Em outro processo, ele pode ser excluído. Não é assim, ó, declarado inidôneo e rua. Nenhuma é automática. O processo de exclusão, ele é separado, exclusivo, ímpar. Claro que ele já vem com motivo alegado, mas ele não se confunde com outro processo. Quem é que julga em primeiro grau as penas, as 4 penas? As 4 não. Tem uma que não entra lá. As penas são julgadas em primeiro grau por turma do TED. Já é uma decisão colegiada, porque é turma do TED. Não existe decisão monocrática no processo disciplinar. É sempre colegiada. Exceto a exclusão, que é 2/3 do Conselho Seccional. Em que local? Local da infração, exceto suspensão preventiva. A suspensão preventiva só é aplicada pelo local da inscrição do advogado. É por isso que o advogado do goleiro Bruno foi flagrado usando crack em Minas e foi suspenso preventivamente pelo Rio de Janeiro, porque ele é inscrito no Rio de Janeiro. Se fosse, ele podia ser excluído por Minas, mas suspenso preventivamente não. Suspensão preventiva puxa obrigatoriamente para o seu local de inscrição. Tá? Então, o que é esquisito? A exclusão, que o primeiro grau já é 2/3 do Conselho, e o local da infração, a suspensão preventiva, que vai para o local da inscrição. O resto, tudo é que nem crime. Se eu praticar um crime em Minas, é Minas que vai me punir. Só a suspensão preventiva que é no local do meu RG, no local do meu registro. Ok? Dentro do processo disciplinar, cabem recursos. Ok. Recursos, todos os recursos vão para o Conselho Seccional, exceto recurso de exclusão, que vai para o Conselho Federal. Quais os prazos nos processos da OAB? Disciplinar ou não? 15 dias. Todos os prazos do processo da OAB, 15 dias. Fechou essa parte, vamos para um outro rumo. Impedimento e incompatibilidade. O advogado é inscrito
O advogado é inscrito, aí ele é inscrito em um estado, com validade para todo o território nacional. Em outro estado, ele pode atuar até 5 causas ao ano. Causas que ele encarte procuração. Ele encartou procuração, conta esse ano, conta ano que vem, conta quantas vezes estiver contando o processo lá. Ok? Falta quanto, Fabi? Vixe. Aí, ele tem até 5 causas. Ou ele pede espontaneamente a inscrição suplementar, ou ele é obrigado a fazer. Quem vai obrigar? Esse conselho seccional, onde ele tem mais de 5 causas. Toda inscrição na OAB é uma anuidade. Toda inscrição na OAB é uma anuidade. Se eu tenho uma principal e 7 suplementares, eu tenho 8 anuidades para pagar. Cada número tem o seu preço, entendeu, gente? Cada número tem um preço. Eu posso ter uma principal e 26 suplementares. Eu tenho 27 conselhos seccionais no Brasil. Se eu tenho 27 conselhos seccionais, eu tenho uma principal e 26 suplementares e 27 anuidades. Sociedade, para ser sociedade, também tem que ter número. E se tem número, tem anuidade. A sociedade também paga a sua anuidade. Quem é que forma uma sociedade? 2 ou mais advogados inscritos naquele mesmo estado. Sociedade pode ter filial em outro estado? Pode, mas precisa que todos os sócios tenham inscrição suplementar nesse outro estado. Todas as regras que eu aplico para um advogado, eu aplico para uma sociedade de advogados. Todas. A única parte que vai ficar confuso para vocês é a responsabilidade. Se eu atuo sozinho, a responsabilidade criminal é minha, disciplinar é minha, civil é minha. Se eu atuo em sociedade, responsabilidade criminal e disciplinar é sempre do autor. Quem responde pelo crime? O autor. Quem responde pela disciplina? O autor. O problema vai ser a responsabilidade civil. A responsabilidade civil vai ser como? Do capital social da sociedade e subsidiariamente e ilimitadamente dos seus sócios. Valeu, garoto. Subsidiariamente e ilimitadamente dos seus sócios. Porque aí a responsabilidade é civil. Não confundam, por favor. Responsabilidade criminal e disciplinar é sempre do autor. Só civil que faz diferença na sociedade. Como é a procuração da sociedade? É em nome dos advogados e não em nome da sociedade. Em nome de todos os advogados com respectivas OAB e no final refere o nome e o número da sociedade. Para ser advogado tem que ter número, para ser sociedade tem que ter número também. Como é que eu faço publicidade da minha atividade? Discreta, moderada e de cunho informativo. É para gravar isso de publicidade. Discreta, moderada e de cunho informativo. Placa luminosa pode, se vier digito, olha, placa luminosa, discreta, moderada e de cunho informativo? Pode. Então, qual é a palavra-chave da alternativa correta? Discreta, moderada e de cunho informativo. Discreta, moderada e de cunho informativo. Outra dica. Tu olhas para a publicidade. Se a empresa faz aquela publicidade, advogado não pode fazer. Porque a publicidade da empresa ela é mercantil, ela é comercial. Se uma empresa pode fazer, advogado não pode. Portanto, advogado não pode fazer publicidade de rua, portfólio, anúncio em rádio, em televisão. Basta tu perguntares assim, ó, empresa faz isso? Faz. Se empresa faz, eu não faço. A minha publicidade é a mais sem graça possível. É uma publicidade sem graça. Aí pode. Ah, não tem graça nenhuma. Olha, essa tá linda, essa pode. Como é meu papel? Branco ou reciclado. Como é minha tinta de impressão? Preta. Nada de coloridinhos, nada de desenho, nada de nada. É a mais discreta possível. Nada colorido é discreto, ok? Então não posso usar cor alguma, não posso usar foto, não posso usar ilustração, não posso usar nada. Anúncios só em jornais classificados. Quadradinho que ninguém lê. Jornal de grande circulação? Não. Então, no quadradinho que ninguém lê, eu posso fazer, porque isso é discreto, moderado, de cunho informativo. Entendido? Como é que eu ganho dinheiro nessa profissão? Essa é a parte boa. Como diz o outro, isso é o que interessa, né? Vamos lá. Eu faço assim, ó. Ou o meu cliente me paga honorários contratados, e contratados tem a ver com o contrato escrito, que eu faço com ele. Se eu fizer um contrato verbal, como é que eu vou cobrar o cara depois? Eu vou ter que ir para a justiça pedir o arbitramento pelo juiz do valor dos meus honorários. Honorários é o seguinte, o cliente pode ser pobre, mas ele vai me pagar, porque eu não posso trabalhar de graça. Não existe trabalho de graça, sob pena de inculcar.
Inculca quer dizer captação de cliente. De graça, ninguém trabalha porque tem a sucumbência. Então, eu não posso dizer, eu trabalho de graça para você. É mentira, você está de olho na sucumbência. Então, eu não posso trabalhar de graça. Posso pedir justiça gratuita para este cliente e dele cobrar honorários, tranquilamente. Ele vai ter o benefício da justiça gratuita pelo Estado e vai me pagar. Ele não pode me pagar menos que a tabela de honorários. Tá? Agora, existem 3 tipos de honorários diferenciados. Veja. Pagos pelo cliente, ou é contratado ou é arbitrado. Pago pela outra parte, sucumbência até 20%. Sucumbência, título executivo judicial, porque é o juiz que fixa. Arbitrado, título executivo judicial, porque é o juiz que fixa. Contratado, título executivo extrajudicial, porque é um contrato escrito. Então, eu tenho com o cliente contratado ou arbitrado. Só que existem 3 variações que costumam cair na prova. Cliente chega de carro no meu escritório e sai a pé, ou com bilhete único. Pode ir? Eu já fico com o carro dele? Eu só posso participar em bens do cliente, gente, se o cliente estiver liso, sem dinheiro. E o bem tem que estar descrito no contrato escrito. Então, se contrato escrito, cliente liso. Aí eu posso fazer honorários com participação em bem do cliente. Outra variação, quota litis. O que quer dizer quota? Parte, lit, da causa, lide. Então, é uma parte da causa. Cota litis é típico da Justiça do Trabalho. Eu cobro 30% da causa, ou 40%, mas eu não posso cobrar mais do que o cliente. Eu não posso fazer um 70-30, 70 advogado e 30 cliente. Eu posso fazer o meio a meio, quando é cota lit, mas mais que o cliente eu não posso ganhar, ok? Cota lit, contrato escrito, não pode ser verbal. Tem que estar escritíssimo, tá? Outro é o ad êxito. O ad êxito não é percentual. Quem é percentual é o cota lit. O ad êxito só está vinculado ao ganho da causa. Quando eu ganho a causa, eu recebo meus honorários, ok? Honorários têm prescrição de 5 anos. Vou te dar uma dica com relação a essas coisas de número que cai lá na prova. Só tem um número que é par, que é o impedimento, até 2 anos. O resto tudo, procure alternativa que traga número ímpar. 5 testemunhas, 5 anos da prescrição de honorários, 5 anos para pretender punir o advogado, 15 dias de prazo. O negócio do numeral 5 é muito interessante para a ética. Então, eliminem o numeral par, porque só tem par no impedimento até 2 anos. Tirou isso, é um negócio de um 5 para lá, 5 para cá, 5 para acolá, 5 para o cliente exigir prestação de contas do advogado, 5 para começar o processo disciplinar, 3 anos é o mandato na OAB, 3 são o número de conselheiros. Então, o número ímpar é o esquema para responder a prova. Elimina os pares, o único par que tu não pode eliminar são os 2 anos, ok? Falar em impedimento e incompatibilidade. Primeiro, vamos lembrar o que é impedimento e incompatibilidade. Ó, impedimento é que nem jogo de futebol. O nego joga. Só que aquela jogada ele não pode fazer, aquele gol não vale nada, porque ele está impedido. Na hora da prova, quando aparecer impedimento e incompatibilidade, você já tem que separar o que é impedimento e o que é incompatibilidade. Impedimento, eu advogo, mas eu não posso fazer aquela advocacia. Tem um impedido que é mais difícil de vocês gravarem, porque vocês confundem, ó. Vocês adoram dizer, canta quem remunere. Canta quem remunere, só é servidor público. Servidor público do Executivo e do Legislativo, porque do Judiciário está ferrado. O do Judiciário não pode advogar. Ele está incompatibilizado e com registro cancelado. Não está de licença, não. Ele está cancelado, porque ele não pode ter OAB. Servidor do Executivo e do Legislativo não advoga contra quem o remunere. Fora do servidor, presta atenção, fora do servidor, acima dele lá, tem os membros do Legislativo. Deputado federal, deputado estadual, vereadores. Esses caras, vocês têm que procurar na alternativa que diga assim, ó, a favor ou contra. É o único impedido que não pode nem a favor da pessoa jurídica a qual esteja vinculado. E tudo que dela derivar. Deputado federal não advoga a favor ou contra a União, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco Central, a qualquer canal de rádio e televisão, porque é concessão pública da União.
Então, tudo que derivar da união, o cara não pode pegar nem para defender, nem para acusar. Nem a favor, nem contra. Ok? Uma outra dica de impedimento é o seguinte. Tem 2 caras que estão fora. Professor de direito não tem impedimento. Ele advoga contra a própria universidade que ele leciona. E o advogado do órgão também está fora. O advogado do órgão, eu sou advogado da Câmara. Quem me paga é a Câmara. Quem paga a Câmara é o município. Eu advogo contra o município, que é quem me paga, se for para defender a Câmara. Então, o advogado está excluído só para o órgão. Se for qualquer outra causa, ele não pode pegar. E o professor está excluído para tudo. Ele pode pegar, inclusive, contra quem o pague. Ele não tem nenhum impedimento. Professor de direito, professor de outra matéria, não pode. Já me falaram ali que eu tenho que parar de falar, que o nosso tempo já acabou. Então, última fala, 2 segundos, 2 segundos. Subestabelecimento com reserva e sem reserva, certo? Nenhum precisa de anuência do cliente, mas o sem reservas precisa ser notificado ao cliente. Renúncia é ato do advogado, que também precisa ser notificado. Revogação é ato do cliente. Renúncia e revogação ou subestabelecimento sem reservas asseguram honorários proporcionais ao tempo trabalhado. Ok? A gente vai ter que ficar por aqui, que já estão me olhando de cara feia. 5 minutos, a gente volta com o direito do trabalho. Vou chamar a professora.